Salve pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Spieri e estou aqui para mais um bloco de resolução de exercícios do IBFC rumo à sua aprovação no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Rafael, você disse segundo bloco? Como assim? Já tem um primeiro bloco, tá? Que tá aqui no nosso canal, então não perca tempo. Pega aí a lista, eu fiz uma lista, tá? Com 4 blocos, onde nós resolveremos questões do conteúdo programático de vocês do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja banca organizadora é o IBFC. Então não perca a oportunidade de ver as questões que foram resolvidas no primeiro bloco, combinado? E também não perca a oportunidade de deixar um like gostoso com categoria para que a gente possa aí estar oferecendo cada vez mais trabalhos. Vai estar dando uma grande ajuda ao nosso canal que está começando, está no início, mas que vai ser desenvolvido e vocês vão gostar pra caramba. Sem mais delongas, de olho na tela então, que eu quero trabalhar com vocês as questões desse bloco. Então, maratona de exercícios, Tribunal de Justiça de Pernambuco, IBFC, número 2. Seguindo aí, ó, nós vamos resolver questões de direito administrativo para concurso, tomando como referência o IBFC. E se você quiser conhecer mais dos nossos trabalhos, está aqui à disposição o nosso canal, que você a essas alturas já deve estar inscrito, não é verdade? Deixa o like nesse vídeo aí, vamos que vamos. Para além disso, o nosso site, rafaelspier.com.br. O material que eu vou usar agora, ele vai estar disponível aqui embaixo no link, então é só você dar uma olhadinha na descrição, que tem o link aí do material, fechado? E esse link vai direcionar vocês para onde? Para o meu site, você vai dar uma fuçada nele lá, porque tem muita coisa bacana lá que você pode baixar de material. E também nos seguir no Instagram, @prof.rafaelspier. Estamos combinados? Estou aguardando vocês lá, em muitos posts bacanas, atualização de jurisprudência, só o filé. Combinado? Vamos começar então. Nesse bloco eu vou resolver questões do IBFC sobre improbidade, responsabilidade civil estatal e controle da administração pública. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos que vamos, valendo! Seguindo no material, no bloco anterior fizemos até a questão de número 8. Então neste bloco começa da questão 9. Essa questão trata de improbidade administrativa. Ela vai cuidar da Lei 8.429 de 92. Aí eu vou citar para vocês aqui disposições importantes que precisam ser lidas. Mas se não der tempo de ler, sem problema, tá? Grava aqui a questão, vamos que vamos, porque eu selecionei as melhores que merecem destaque. Valendo! Em relação às penas previstas em desfavor daquele que é condenado por improbidade, assinale a incorreta. Para você julgar essa questão, você vai precisar do artigo 12, que diz as sanções para atos de enriquecimento ilícito, inciso 1, para lesão ao erário, inciso 2, e para atentar contra princípios, as sanções estão no inciso 3. Letra A. É possível aplicar pena de suspensão dos direitos políticos até 14 anos em relação ao agente que comete ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Essa é certa, está de acordo com o artigo 12, inciso 1. Não é a resposta, portanto. Letra B. É possível aplicar a pena de suspensão dos direitos políticos até 12 anos em relação ao agente que comete ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Correto. Esse é o inciso 2. 3. É correto aplicar a pena de pagamento de multa de até 24 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente em relação àquele que comete ato de improbidade que causa ofensa a princípios. Correto. Está no inciso 3. D. É possível aplicar a pena de perda da função pública em face do agente que pratica ato de improbidade que atente contra os princípios. Não pode. Né? No caso de atentar contra princípios, o inciso 3 não menciona perda da função, suspensão dos direitos políticos e perda patrimonial. Só menciona a multa, que é justamente o que está previsto na questão da letra C, na assertiva C, e também a proibição de contratar com o poder público ou dele receber incentivos, benefícios fiscais ou creditícios por não mais que 4 anos. Portanto, não é prevista a sanção de perda da função. Errado o item, gabarito letra D de docinho. Letra E. É possível aplicar a pena de pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial àquele que pratica o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, certo? E no caso da lesão erário, equivalente ao valor do dano, do prejuízo causado, tá? No caso de atentar contra princípios, é o que foi afirmado na letra C, até 24 vezes o valor da remuneração do agente. Então o gabarito dessa questão é a alternativa D. Questão 10.
O Lucas é funcionário público e no exercício da sua atividade como administrador, ele frustrou a licitude do processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. E, com essa conduta, acarretou efetiva perda patrimonial ao ente estatal. Isso aqui você extrai da leitura do artigo 10, inciso 8. Note que aqui ele está asseverando, afirmando que ele acarretou efetiva perda patrimonial. Com base nisso, comprovado dolo, ele pode responder por ato de improbidade de lesão ao erário, tá? Então, lesar o erário. É a letra A? Não. Ele quer que marque a conduta, né? Indica qual modalidade. É letra B? Ato que importa enriquecimento? Não. Letra C. É ato administrativo passível de convalidação a despeito do prejuízo suportado pela administração? Bobagem. Ato administrativo lícito? Não. É um ato de improbidade que importa em prejuízo ao erário. Gabarito da questão, alternativa E de empolgação. Bem interessante, tá? Questão 11. Sobre a prescrição, assinale a alternativa incorreta com base na Lei 8429. Para você poder marcar, você vai precisar do artigo 23. Vamos lá. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve em 8 anos, certo? Contados a partir da ciência da autoridade do fato, né? Aliás, da ciência da autoria do fato. Errado. Na verdade, né? Essa aqui já é o gabarito, né? O que acontece? Ele quer que marque a incorreta. Não é da ciência, tá? É do fato, ou, se ele é permanente, continuado, da sua cessação. Ou da cessação. Então aqui a gente já consegue arrochar o gabarito letra A. Isso é logo o caput do artigo 23. Letra B. A publicação da sentença condenatória é causa de interrupção do prazo prescricional. Parágrafo 4º, inciso 1. Essa aqui é correta, não pode ser a resposta. C. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais sujeitos, né? Correto. Aos demais, né? D. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período. Correto. Esse é o parágrafo 2º, né, do artigo 23. Letra E. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. Isso é correto. Inclusive, voltando aqui, a letra B, a letra C, desculpe. A letra E fala dos sujeitos que respondem pela improbidade. Eu acabei invertendo aqui, agora que eu me dei conta. A letra C, voltando nela, ó, tá certa também, tá? Eu já entendi aqui o que ele quis dizer. Nos atos de improbidade conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles, quer dizer, a qualquer dos atos de improbidade, estende-se aos demais atos de improbidade praticados, tá? Então não são os sujeitos aqui. Agora a letra E, sim, fala dos sujeitos que respondem pelo ato de improbidade. Bom, está tudo correto na ótica dos parágrafos do artigo 23, que eu indico a leitura se der tempo. Mas se não der, caiu assim na prova, questão recente de 2025, tá? Área administrativa da Universidade Federal da Paraíba, tá? Daqui, da onde a gente mora aqui, da Paraíba, tá? Universidade Estadual, aliás, desculpa, Universidade Federal da Paraíba. Esse concurso, tô tentando lembrar aqui, tô falando bobagem. Esse concurso foi agora, acho que no meio do ano, tá? Prova interessante, tá? Prova interessante, que mostra que a matéria de improbidade está sendo cobrada à torta e à direita, a parte formal, processual, inclusive de carreiras administrativas, não só de carreiras jurídicas, que é isso que eu quero ressaltar, tá? Apesar de você ter aqui a universidade com carreira administrativa, caiu uma parte que é claramente jurídica, processual, uma coisa mais tensa. E aí imagine então em concurso como do TJ Pernambuco, Tribunal de Justiça, né? Que é já voltado para a área judicial, né? Poder judiciário do Estado, tá? Então, dica, saiba essa matéria. Questão 12. Nos termos da lei de improbidade, assinale a alternativa que apresenta ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito. Para você saber, tem que bater ali com o artigo 9º, tá?
Letra A. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. Ó, permitir ou facilitar sem uma contrapartida, né, de ganho patrimonial indevido é lesão erário. Lesão erário. Perfeito? É artigo 10. Fora. Letra B. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observar as formalidades legais ou regulamentares é lesão erário. Você causa o prejuízo ao erário. Então, tanto a A como a B estão no artigo 10. Agora, vamos acelerar um pouquinho, porque eu queria que você entendesse aqui o principal para eu te dar uma dica que eu uso muito com os nossos alunos. Ó. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar. Ignora o que vem a seguir e foca nessa parte aqui, ó. Beleza? Marca como alternativa, letra I. Isso está no artigo 9º como sendo um dos casos, né, entre os 12 incisos, um dos casos de improbidade e enriquecimento ilícito. Então tá aqui, ó. Agora, vai na letra A. Permitir ou facilitar a aquisição. Cadê o ganho patrimonial indevido exigido no caput do artigo 9º para a configuração do enriquecimento ilícito? Cadê? Não tem. Na letra B, conceder benefício administrativo ou fiscal se observar formalidades causando prejuízo. Cadê o ganho patrimonial indevido? Entende? Letra C, foca na bicha aí, ó. Frustrar a licitude do processo licitatório ou do processo seletivo para celebração de parceria, ou dispensá-los indevidamente. Cadê o ganho patrimonial indevido? Está no artigo 10, é lesão erário também. Artigo 10, assim como a letra A e B. Letra D, celebrar contrato de rateio de consórcio sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei, também de lesão erário, configurando aí tudo errado. O correto é a letra E de empolgação. Rafael, aí sim, botei fé. Então partiu para 12? Aliás, para 13, né? Valendo então. A responsabilidade civil do Estado brasileiro, que gracinha. Essa questão aqui já é uma questão que trata sobre a matéria de responsabilidade civil. Ó. Então a gente saiu agora de improbidade e passamos nesse bloco a enfrentar a matéria de responsabilidade civil estatal. Normalmente as questões do IBFC sobre esse tema se resumem à Constituição Federal, tá? E de vez em quando ele cobra uma ou outra coisinha doutrinária. Vamos nessa então, questão de número 13. A responsabilidade civil do Estado brasileiro pelos danos causados a terceiros encontra-se na Constituição Federal, disciplinada no artigo 37, parágrafo 6º. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Valendo. Segundo a teoria do risco integral, o ente público deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo, contudo, admitida a exclusão da responsabilidade em determinadas situações, tais como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, haja vista ser o Estado garantidor universal de seus subordinados. Essa questão aqui, ela está contraditória nela própria. Ela é errada, tá? Vou explicar para vocês. Olha só, me acompanha aqui. Segundo a teoria do risco, o correto é dizer administrativo. Segundo a teoria do risco, administrativo. Beleza? Um exemplo, tá, de julgado em que o STF sedimentou a tese de que a Constituição Federal aceitou a teoria do risco administrativo é o recurso extraordinário 1.800, ou melhor, 1.385, 315, processo origem Rio de Janeiro. Beleza? Lá tem escrito com todas as letras, teoria do risco administrativo. Aí, seguindo. Segundo a teoria do risco administrativo e não do risco integral. Já está errada a questão. O ente público deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Ok, fazendo essa correção tá de boa. Sendo, contudo, por causa da teoria do risco administrativo, admitida a exclusão da responsabilidade em dadas situações, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Então, se a questão fosse até aqui, fazendo a alteração que eu fiz, estava ótimo, beleza? Agora, aqui na parte final, ele dá uma destrambelhada. Haja vista ser o Estado garantidor universal de seus subordinados.
Isso que está marcado em amarelo tem a ver com a teoria do risco integral, que é uma teoria que se aplica excepcionalmente no Brasil, segundo a doutrina e a jurisprudência. Teoria do risco integral se aplica de forma excepcional no Brasil, segundo a doutrina e a jurisprudência, repito, em casos de ato terrorista ou de guerra, dano ambiental e acidente nuclear. Acidente nuclear. Beleza? Nesses casos, é aceita a teoria do risco integral, em que o Estado sempre responde, não se admitindo excludentes. Por isso que nessa teoria do risco integral, o Estado é garantidor universal. Entendeu a lógica? Então a questão deu uma destrambelhada no final, voltando a tratar da teoria do risco integral, que, conforme explicado, é excepcional, errada a letra A. B. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos. Está na Constituição isso aí, parágrafo 6º. Não depende da demonstração de elementos subjetivos ou da ilicitude do ato. Gabarito da questão, letra B de bacana. Como assim, professor? Pelo amor de Deus! Elementos subjetivos. Culpa, dolo. Não é necessário. Por quê? Porque o Estado tem uma responsabilidade objetiva. Então, a responsabilidade é objetiva. Basta demonstrar que um agente nessa qualidade praticou um ato que foi efetivamente causador de um dano. E esse ato é atribuível à pessoa jurídica, entende? Então, o dano é causado por um agente nessa qualidade. Todos os atos praticados por um agente nessa qualidade são atos imputados, atribuídos à pessoa jurídica. Por isso ela responde independente de dolo ou culpa. E também independente da prova da ilicitude. Porque, ainda que ele tenha agido de forma lícita, se houve um ato e que esse ato causou dano, então houve, ou melhor dizendo, né, a responsabilidade da pessoa jurídica. E sobre o tema, recurso extraordinário 113, 587, processo origem São Paulo, em que foi falado isso, né? A construção do viaduto, na verdade do complexo do Minhocão, no estado de São Paulo, e que trouxe prejuízos imobiliários para algumas pessoas que tinham apartamentos ali lindeira à obra. Com a entrega da construção, houve uma depreciação imobiliária. A construção é um ato lícito, é uma atividade ilícita do Estado, mas que ainda assim, segundo o STF, foi perpetradora de dano, razão pela qual o Estado tem que pagar a indenização. Corrobora para isso o inciso 3 do artigo 145 da Constituição Federal, que diz que quando o Estado faz uma obra e a obra traz acréscimo do valor, né, imobiliário, houve uma valorização imobiliária, que o Estado está legitimado pela valorização imobiliária, né, como fato gerador do pagamento de contribuição de melhoria. Então o Estado pode exigir tributação se tivesse valorização imobiliária. Nada mais óbvio que na ideia de simetria, se ele causa dano, ele paga indenização. Entende? Então, seja lícito, seja ilícito, como a responsabilidade da pessoa jurídica é objetiva, independe de dolo ou culpa e independe de prova da ilicitude, gabarito da questão. C. A Constituição de 88 admite ação de regresso do Estado, sim, em face do agente, correto, que nessa qualidade causa dano a terceiro, cujo direito ao ressarcimento será aferido por meio da responsabilidade objetiva do agressor. Calma, calma. Realmente a Constituição admite ação de regresso do Estado em face do agente, que nessa qualidade causa danos a terceiros, beleza? Cujo direito ao ressarcimento será aferido por meio de uma responsabilidade que exige dolo ou culpa. Traduzindo, o agente público responde regressivamente perante a pessoa jurídica se demonstrado dolo ou culpa. Então a responsabilidade do agente é subjetiva e não objetiva, como ele disse. Então, objetiva é da pessoa jurídica, que responde perante a vítima, independente de dolo ou culpa.
Já o agente responde não perante a vítima, responde perante a pessoa jurídica, nos casos de dolo ou culpa. Lembrando, o agente não responde perante a vítima, de acordo com o STF, nos autos do RE 1027633, processo origem Estado de São Paulo. Tá? O Supremo diz, não cabe a ação do terceiro, que é a vítima, diretamente contra o agente, porque o agente responde de forma subjetiva e regressivamente, portanto, perante a pessoa jurídica. Ele não está legitimado a ser réu na ação de indenização promovida pela vítima. Portanto, letra C está fora, responsabilidade subjetiva. Rafael, então se eu tirar aqui a palavra objetiva e colocar subjetiva, ficava certo? Acredito que sim. Será aferida por meio da responsabilidade subjetiva do agressor. Ficaria correto, mas do jeito que está não dá. D. As empresas públicas e sociedade de economia mista, enquanto exploradoras de atividade econômica, estão submetidas aos ditames da responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, uma vez que gozam das prerrogativas e sujeições inerentes ao regime jurídico administrativo. Errado. Por quê? As pessoas jurídicas de direito privado, como empresas públicas e sociedades de economia mista, só vão se submeter a esse dispositivo se forem prestadoras de serviço público. Exploradoras de atividade econômica, não. Tem que ser prestadoras de serviço público. Por isso o item está incorreto. Bom, partiu então agora para a matéria de controle da administração, tá? São matérias que estão aí de alguma forma interconectadas, improbidade, responsabilidade civil e controle, tá? Valendo. Questão 14. O controle administrativo pode ser conceituado como um conjunto de instrumentos definidos pelo ordenamento jurídico a fim de permitir a fiscalização da atuação estatal por órgãos e entidades da própria administração pública, dos poderes legislativos e judiciário, assim como pelo povo. Perfeito. Nesse sentido, afirmações aí, vamos atribuir o valor de verdadeiro ou falso. Primeiro, o Brasil adota o sistema de jurisdição única, tá? Quanto ao controle da administração pública. Traduzindo, só o Poder Judiciário tem jurisdição, que é o poder dever de dizer o direito, fazendo coisa julgada e imutável. Seguindo, razão pela qual não é possível a provocação do Poder Judiciário para análise de controvérsias antes do esgotamento da instância administrativa. Errado. Errado por quê? Muito ao contrário. A Constituição Federal, ao dizer no artigo 5º, inciso 35, que a todos fica assegurado acesso ao Poder Judiciário para que o Judiciário analise se existe lesão ou ameaça de lesão a direito. Atenção, a todos é assegurado acesso ao Judiciário, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Perfeito? Para controle de lesão ou ameaça de lesão a direito. Permite que eu possa propor uma ação judicial antes de ter uma discussão administrativa, ou mesmo ao longo do processo administrativo em que eu discuto administrativamente, e até mesmo após uma decisão administrativa transitada em julgado. Por quê? O trânsito em julgado administrativo não faz coisa julgada material, não encerra a discussão, ela pode ser ressuscitada judicialmente, porque fica assegurado o controle judicial posteriormente à discussão do processo administrativo, cuja decisão administrativa transita em julgado, porém não faz coisa julgada imutável, já que a administração não tem jurisdição. Quem tem jurisdição é o judiciário. Então, está errado dizer que, dado o sistema de jurisdição única, não é possível provocar o judiciário para análise de controvérsias antes de exaurida a instância administrativa. Isso está errado. Pode sim ser discutido ainda, já pode ser discutido judicialmente, ainda que não tenha se encerrado o processo administrativo. Seguindo, o controle administrativo, sim, o que eles podem te cobrar na prova, tá? Carreiras ligadas a tribunais, às vezes cai isso aqui, ó. Instância administrativa de curso forçado. O que você tem que entender? Dado que, acompanha aqui esse raciocínio rapidamente, dado que a Constituição,
assumiu que a jurisdição é inafastável, apesar de o judiciário ter jurisdição, perfeito? Apesar do judiciário é quem tem a jurisdição, como a lesão ou ameaça de lesão a direito não escapa da apreciação judicial, princípio da inafastabilidade, não se exige um processo administrativo antes da ação judicial. Portanto, não é exigido uma instância, um processo administrativo, uma instância. Não é exigido uma instância administrativa de curso forçado. Aqui, ó. Não é exigida uma instância administrativa de curso forçado como regra. Essa é a regra. Não é exigida uma instância administrativa de curso forçado. Pô, professor, então tem exceção? Tem. A exceção está no artigo 217, está no artigo 17 da Constituição Federal sobre a justiça desportiva. Não acho que vai cair na sua prova, mas dá um tempinho, dá uma lida, tá? Para você ajuizar uma ação que diga respeito, por exemplo, ao resultado de uma partida de futebol, você primeiro tem que esgotar a instância administrativa. É uma instância administrativa de curso forçado. Eu preciso da bicha se exaurir, se esgotar, para que só daí possa ser judicializado, tá? Como é uma exceção, de fato, a inafastabilidade da jurisdição, no tocante à instância administrativa de curso forçado, tem que estar previsto na própria Constituição também. Por isso que é uma legítima exceção, tá? Muito bem. Seguindo, o controle administrativo decorre do poder de autotutela. É verdadeiro isso. Conferido à administração, que deve efetivar a fiscalização e revisão dos seus atos, mediante uma provocação ou de ofício, com a finalidade de verificar os aspectos de ilegalidade ou inconveniência do ato. A autotutela permite a anulação, perfeito? E também revogação pela própria administração. Então, tanto na anulação como na revogação, revisa-se o ato. Mas a causa da revisão é diferente, tá? Pode ser por provocação, quer dizer, alguém pedindo, ou pode ser de ofício. Com a finalidade de verificar ilegalidade, é caso de anulação. E com a finalidade de verificar a inconveniência, é caso de revogação. Verdadeiro. Lembrando que o controle administrativo é um controle interno, tá? Próxima. O controle legislativo, realizado no âmbito do parlamento e dos órgãos auxiliares do poder legislativo, inclui o controle político sobre o próprio exercício da função administrativa e o controle financeiro sobre a gestão dos gastos públicos dos três poderes. Perfeito. O controle legislativo realizado no âmbito do parlamento e dos órgãos auxiliares, como o Tribunal de Contas, inclui o controle político, feito pelo parlamento, sobre o exercício da função administrativa, sobre o próprio exercício, né, sobre a própria administração, e também o controle financeiro sobre a gestão dos gastos públicos dos três poderes. Correto? Perfeito? Coerente. A ação popular é considerada pela doutrina como um remédio constitucional, ok, que pode ser utilizado por pessoas físicas e pessoas jurídicas. Não é assim. A ação popular, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 73, deve ser ajuizada por quem ostenta o título de cidadão. Pessoa jurídica não ostenta esse título. E não basta ser pessoa física, porque se tiver, por exemplo, com direitos políticos suspensos, não consegue ajuizar. Então, o item está errado. Perfeito? Visando a anulação de ato lesivo, o resto está certo. Está de acordo com o inciso 73. O que está errado é a legitimação. Com isso, então, apenas as do meio ficaram certas. Ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Gabaritou, letra C, de cafezinho. Vou botar aqui, ó. Questões de controle da administração assim são bem difíceis. Eu acho que a gente, de repente, devia fazer um vídeo só para analisar um pouquinho mais detalhadamente a parte de controle, uma teoria geral. O que vocês acham? Deixe aí nos comentários se você quer um vídeo com mais explicações sobre o controle da administração pública. É matéria que, quando cai, sempre causa dúvida no candidato.
eu estou apostando em questões como essa que eu expliquei para vocês, tá certo? Então deixa aí nos comentários o que você acha. Vale ou não vale? Uma análise mais rebuscada, uma análise concentrada na matéria de controle, um novo vídeo só para isso. Acho que vale, hein? Vamos lá. Vamos seguir então para a gente terminar esse daqui, esse bloco. Seguindo com a questão de número 15. A administração pública sujeita-se a múltiplos controles, correto? No movimento de impedir-se que desgarre de seus objetivos, que desatenda as balizas legais e contrarie interesses públicos ou dos particulares. Em razão ao controle posterior, quer dizer, o que vem depois, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. O julgamento das contas dos administradores públicos. Julgar as contas é um controle posterior, né? Porque as contas são prestadas e daí controladas. Aqui eu tenho, por exemplo, né, a título de exemplificação, a Constituição Federal no artigo 71, falando que compete ao Tribunal de Contas julgar as contas prestadas por administradores públicos. Então aqui a letra A, ela está correta. Ela se enquadra como exemplo de controle posterior. Não pode ser a resposta. Vai lá, letra B. Emissão de um parecer prévio sobre as contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo. Aí aqui, por exemplo, a Constituição Federal também pode ser citada. No artigo 71, inciso 1, segundo o qual o Tribunal de Contas da União vai emitir um parecer técnico sobre as contas prestadas pelo Presidente da República. Perfeito? Opa, sobre as contas prestadas. Bom, então esse parecer, apesar de ser chamado de parecer prévio, ele é um parecer que foi emitido posteriormente às contas prestadas. Então ele é exemplo de controle posterior. Porra, professor, então por que o parecer é prévio? Porque compete, veja, o Tribunal de Contas da União, ao emitir o parecer, ele não julgou as contas do presidente, ele apreciou. Então o parecer prévio aprecia. Agora alguém tem que julgar. Quem julga? Ponto e vírgula. Compete julgar ao Congresso Nacional, sob a perspectiva da Constituição, no artigo 49, inciso 9. Putz, Rafael, entendi. Então é um parecer prévio do ponto de vista que cabe julgar as contas pelo Congresso Nacional. Isso. Beleza? Letra C. Realização de auditorias para fiscalizar a regularidade de atos já consumados ou os resultados alcançados. Isso é posterior, lógico. Agora está aqui a resposta. Ó. Acompanhar a arrecadação de receita. Ao longo da arrecadação, eu estou acompanhando. Então aqui nós temos um controle que é chamado de concomitante e não posterior. Controle concomitante e não posterior. Por isso, esse é o gabarito da questão. Alternativa D, né? Só tem 4 alternativas. E para a gente encerrar esse bloco, questãozinha 16. A partir do atual modelo do Estado de Direito, Estado democrático de direito, não há dúvidas de que os atos administrativos podem passar pelo crivo do judiciário, no tocante à legalidade e legitimidade. Isso porque o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que não exige, por exemplo, tá, um processo administrativo encerrado para só depois ter judicialização. Princípio esse, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, previu que não será excluída da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Em administração pública, denominamos este ato de controle judiciário. Eu vou criticar aqui ter colocado esse ato administrativo, né? Que controle judiciário é por meio de atos judiciais. Mas como isso aqui está no enunciado da questão, eu só vou lançar a crítica assim, verbalmente mesmo, porque com certeza isso aí não seria anulado a questão por isso. Acredite piamente no que eu estou falando. Controle do judiciário. Com isso a gente fecha esse bloco, então. No próximo bloco eu vou voltar com mais questões. Para você poder receber a notificação, né, de novos vídeos aqui no nosso canal, que tal você se inscrever neste canal maravilhoso, perfeito? Estudando Direito com Rafael Spier, e já ativar as notificações. Aproveita e deixa o like no vídeo, tá?
Daí o material que está aí na descrição, o material que eu resolvi de questões agora, tá aí o link na descrição, vai te encaminhar aí para o nosso site. Aí você já vai ter o material aí na tela do seu computador, que delícia, né? Para além disso, além de conhecer nosso site, por que você não nos segue lá no Instagram, @prof.rafaelspier? Eu acho que você vai gostar das postagens que eu boto lá diariamente. Valeu? Tamo junto na parada. Beijo, beijo. Até daqui a pouquinho. Ah, professor, vai ter daqui a pouquinho? Vai, porque vai ter o bloco 3 e o bloco 4 com mais questões do IBFC. Valeu!